Gravar novamente e compartilhar a tela. Então, está aqui. Quais seriam a segunda pergunta, acho que é a segunda pergunta, né? Quais seriam os sextantes para raspagem, alisamento corono-radicular? Gente, aí eu tenho que imaginar o quê? Quando eu vou fazer uma raspagem, o que vocês acham? Em quais situações que eu tenho que raspar uma superfície dentária, uma superfície radicular? Quem se arrisca a dizer? Na presença de cálculo? Na presença de cálculo é uma, Tiago. E qual outra? Tem outra? Tem, com certeza. Quando tem uma profundidade de sondagem, provavelmente deve ter subgengival. Exatamente. São as duas condições que eu faço raspagem. Porque muitas vezes o aluno pensa assim, é só na presença de cálculo. Bom, na presença de cálculo é algo até mesmo óbvio, né? Mas ele esquece que quando eu tenho uma profundidade de sondagem, clínica de sondagem, maior que 3 milímetros, a partir de 4, e quanto mais profundo, é natural que o paciente tenha maior dificuldade de fazer essa higienização, a gente precisa remover aquela placa que está ali desenvolvendo uma inflamação, uma agressão ao tecido periodontal. Então, eu tenho que raspar. Muitas vezes o aluno fala, professor, mas não tem cálculo, que eu estou raspando o quê? Você está raspando o biofilme bacteriano que está ali, você está fazendo uma curetagem, uma remoção daquele tecido de granulação devido à inflamação que está havendo, né? Então, eu tenho que fazer a raspagem quando eu tenho uma profundidade clínica de sondagem maior. Se vocês pegarem um paciente com o perfil padrão molar incisivo, que é uma periodontite já mais localizada, em que o paciente, muitas vezes, ele não vai apresentar perfil de um biofilme, um cálculo, no caso, mas vai ter bolsas profundas, eu tenho que fazer uma raspagem. Então, duas situações, uma é na presença de cálculo. E quando eu falo a presença de cálculo, eu tenho que me reportar, nesse caso, a quais sextantes. Quais sextantes que tinham cálculo nesse caso? Vê se confere. O segundo, o terceiro e o quarto. Confere? Sim ou não? Exatamente, professor. Então. O sexto, não? Oi? Fernanda? O sexto também, não? Descreve o sexto para mim, por favor, Fernanda. Então, ele tinha recessão de 4 a 5 milímetros. Recessão. A recessão, eu faço alguma intervenção de raspagem quando eu tenho recessão? Justifica, Fernanda, ou não? Uai, professor, eu achava que sim. Na recessão, não. Olha só, vamos ver agora o que vai dizer os outros. Presença de profundidade clínica de sondagem maior que 3 milímetros. Aí caiu o sexto cessante. Tá vendo, Fernanda? Então, eu vou raspar o sexto sextante, juntamente com o terceiro e o primeiro, não pela recessão. Eu vou raspar pela profundidade clínica de sondagem que ficou maior que 3 milímetros. Está compreendendo? Uhum. A recessão, Fernanda, inclusive, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou raspar a recessão, se tiver cálculo, vou raspar. Eu tenho que tomar muito cuidado na delicadeza da forma que eu vou fazer essa raspagem para eu também não agredir ainda mais aquela gengiva que provavelmente é uma gengiva de biotipo fino, né? Então, a recessão por si só, ela não justifica uma raspagem. Agora, se ela tiver cálculo, aí justifica. Nesse caso clínico, está justificando a raspagem no sexto sextante por conta da profundidade clínica de sondagem. Ok? Sim ou não? Sim, aham.
Beleza, então vamos passar para frente. E a classificação, gente? Eu, inclusive, eu não vou... Depois eu quero conversar com a professora Moema, que eu fiz um curso esse final de semana com a professora Magda Feres e com a professora Belém Retamal. Elas foram as que lançaram os artigos, e, no caso, a professora Magda Feres esteve lá em Chicago, em 2017, durante o consenso para a atual, né? Eu estava chamando de nova classificação, mas para a atual classificação da doença periodontal. Eu tirei algumas dúvidas que eu tinha, que a gente vai ter sempre em relação a essa classificação. Ela tirou essas dúvidas minhas, e durante o curso também teve outras situações que a gente foi esclarecendo. É claro que a gente vai se ajustar a essa classificação aos pouquinhos. Vocês que estão no terceiro período, estão começando, né? Vai ser muito mais fácil de se adaptar a essa classificação da doença. Mas tem certas coisas que a gente vai se ajustando. Vamos à classificação da doença. Tiago, o que você classificou a doença desse paciente? Opa! Vamos lá. Eu tive um pouco de dificuldade, mas é porque eu não entendi muito bem, são muitas classificações. Uhum. Aí eu tinha que pegar de base o que, professor? A quantidade de sangramento, que deu acima de 30, eu fiquei meio confuso. Olha, vamos lá. O sangramento à sondagem, eu vou me dirigir ao sangramento para a classificação. Guardem isso, vai ficar gravado aí, tá gravando. O sangramento à sondagem, ele me interessa, lógico, para saber que o paciente está com uma inflamação ativa, né? Que ele tem, às vezes, um controle de higiene precário, mas, em relação à classificação da doença periodontal, se eu já determinei uma profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 4 milímetros em mais de 2 sítios não adjacentes, eu já saí da gengivite e estou na periodontite. Quanto a isso, vocês concordam comigo? Com certeza. Beleza. Se eu já cheguei à conclusão que eu tenho uma periodontite, aquela porcentagem do sangramento à sondagem para uma classificação, ela vai ficar para gengivite. Guardado. É para gengivite. É verdade. Exatamente, é para gengivite. Aí eu vou começar a pensar em quê, Thiago? Na profundidade clínica de sondagem, se tem mobilidade ou não. Tudo isso vai me levar para a minha classificação. Tá? Então, olha, quanto à severidade e complexidade, como que eu classificaria esse paciente? Eu estaria dentro de uma periodontite, estágio 3 ou 4. Gente, isso aqui é um dos, né? Não sei se vocês estão me vendo aqui, ó, na minha mão. É um das apostilas de artigos que foram lançados, e vocês têm várias colinhas, vários diagramas, né, infográficos, que nos remetem a essa classificação. Não é feio eu olhar para o caso do meu paciente, é um paciente que me diz aí que tem em torno de 6 milímetros, não é isso, pessoal, de profundidade maior de sondagem? Quem me ajuda? Oi? Teve alguns casos, sim. De 6 milímetros, não é, Thiago? Então, se eu tenho 6 milímetros, eu pego a minha colinha, vocês vão ver uma coisa, que eu já não estou mais no estágio 1 e nem no estágio 2. Eu estaria indo lá para o estágio 3 e 4. É só vocês colarem, pegarem os infográficos e irem fazendo os encaixes. Tá? Isso aqui é uma das coisas que eu quero conversar depois com a professora Moema. A primeira, eu acredito que todos vocês têm esse esquema aqui, gente? Eu tenho um artigo aqui, professor, que tem essa tabela? Era tal de João Paulo, Stephens e Rosemary. Acho que foi a professora Moema que passou para nós no período passado. E tem essa tabela, Thiago?
Tem essa tabela, tem a classificação de grau, que é grau A, B e C, e também tem essas dos estágios, que vai de 1 a 4. Então, olha, a primeira coisa que vocês vão olhar é essa dos estágios, que é falando sobre a severidade e complexidade. Na primeira coluna dos estágios, vem falando assim, ó, perda de inserção clínica interproximal. Aí, Moema, a gente vai trabalhar com eles, que a gente estava fazendo aquela conta, né, do o PIC, o NIC e tal. O que eu vi que as professoras estão trabalhando aqui é o NIC, pura e simplesmente. Então, quanto que deu o NIC do paciente, o nível de inserção clínica, deu X, aí a gente vai colocar aqui. Mas isso é coisa para a gente conversar mais para frente. A classificação quanto à severidade e complexidade, quem colocou entre o estágio 1, entre o estágio 3 ou 4, tá certo. Por que, professor, 3 ou? Né? Não é exatamente o X ou o Y. Porque faltam alguns dados, a gente não tem todos os dados do paciente para a gente poder classificar. Quais dados? Um dos principais são os dados radiográficos. Tá ok? Tá dando para acompanhar, gente? Deu sim. Beleza. Então, olha lá, profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 6 milímetros, faltam dados para medir a perda de inserção interproximal, dentre outros. Quem está falando? Alguém? Perdão, professor, o microfone estava ligado. Ah, tá. Então, essa perda de inserção interproximal que eu estou falando aqui para vocês, gente. A gente vai calcular, vocês já sabem calcular o NIC. O que é o NIC, pessoal? Nível de inserção clínica. Como que eu sei a minha medida do NIC? Qual que é a minha medida do NIC? Meu nível de inserção clínica. Quem arrisca? Vamos aproveitar vocês que ainda não estão fazendo a clínica. Gente, o NIC, a gente coloca lá como a somatória, quando tem recessão, da profundidade clínica de sondagem mais recessão. Vocês estão me acompanhando o raciocínio ou a gente teria que voltar lá nos conceitos básicos? Ele já tem esse conteúdo. Então, vamos participar, pessoal. O que é o meu nível de inserção clínica? O nível clínico de inserção? Questão de prova, pessoal. Ninguém sabe. Então, essa é a primeira questão, porque eu vou comentar aqui, viu, Moema? A gente tem que trabalhar bastante isso, porque para não chegarem lá, como ontem eu vi na Clínica Integrada 1, você também percebeu, tá vendo aí, gente, isso é muito importante, quando vocês chegarem lá na Clínica Integrada 1 e não saber códigos de PSR, o porquê, por exemplo, um asterisco, ou o que é um NIC, nós temos que estudar. Nós estamos à distância, mas já estamos voltando a ter pacientes lá, contato com os pacientes, fazendo diagnósticos, fazendo tratamentos, e a gente não pode deixar esse nosso nível que a gente estava mantendo cair. Gente, nível de inserção clínica é a minha, pura e simplesmente, eu vou falar já direto, é a minha medida que vai da minha junção cemento-esmalte até o fundo da bolsa. Ah, não tem fundo da bolsa, é fundo do sulco gengival, porque o meu sulco gengival deu 2. Bom, se o meu sulco gengival deu profundidade de 2, o meu NIC é 2. Se meu profundidade de sulco deu 0, meu NIC é 0. É muito fácil. Lá a gente ainda coloca, a gente destrinchou isso. Colocou o NIC como uma somatória, né, de profundidade de sondagem mais recessão ou menos crescimento gengival. Mas vocês têm que saber essa parte básica, que eu sei que vocês já passaram por isso, vamos estudar, ok? E eles viram na pério 1 e na pério 2 a gente tornou a falar novamente, né? Pois é, então estamos sempre repetindo, vai ter a pré-clínica agora, nós vamos voltar a falar nesse assunto, eu espero que vocês deem uma lida aí para a gente poder ter diálogo, e não monólogo.
Quanto à extensão e distribuição. Localizada. Por que que é localizada, Tiago? Agora nós estamos falando da periodontite, a gente não está falando daquela porcentagem de sangramento à sondagem. Você concorda comigo? Caminhando. Está caminhando, né, Tiago? Eita, gente, vamos aí, vamos ajudar o Tiago. Só o Tiago está falando e ele ainda está caminhando. Quem não está falando, então, está voltando, né? Já fechou os olhos. Olha só, aproximadamente 12 sítios com profundidade de clínica de sondagem de 4 milímetros, que daria 8%. O cálculo é o mesmo. O cálculo seria, né, fator 6, mas tem uma outra novidade que eu confirmei com a professora Magda, que a conta fica mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Temos só 7 dentes com profundidade clínica de sondagem. E é essa conta que a gente faz agora, Moema. A gente não conta por sítio, conta por dente. Como na nossa descrição foi descrito que 7 dentes tiveram profundidade clínica de sondagem de 4 milímetros num universo de 25 dentes, isso me traz uma porcentagem de 28. Olha o tanto que sobe. Beleza, não alterou se ela é localizada ou se ela é generalizada, porque ela está abaixo de 30%. Mas olha o tanto de dente, de porcentagem de dente, quase 30%, com envolvimento periodontal. E tem uma lógica nisso, né? Porque se eu coloco 8%, que seriam os 12 sítios, a gente fala, é pouquinho, né? O universo de 100, eu ter 8 é pouco. Na verdade, não é um universo de 8, é um universo de 3 vezes mais. Então, mesmo assim, fica classificado como localizado. Tá ok? A gente, às vezes fica difícil esse raciocínio aqui, porque eu estou vendo que vocês não estão sabendo nem ter NIC. Então, vamos começar a estudar, pessoal. Quanto à evidência ou risco de progressão, né, direto ou indireto. Por que grau C? Eu cravei o grau C aí, pessoal. Por que a gente pode dizer que esse paciente tem um grau C? É o risco que faz com que essa doença pode evoluir. Ele é fumante. Ele é fumante, mas só pelo fato dele ser fumante, a informação, Thiago? Para mim, porque fumante é o que faz ter uma progressão rápida, não é? Mas aí... Eu, particularmente, levaria mais em consideração. Agora, isso mesmo. É isso mesmo, mas aí, Thiago, o grau C, em relação ao fumo, você tem que considerar quantos cigarros que ele fuma. Sim, aí tem que ser acima de 10, não é? Isso. Então, esse paciente fuma 20 cigarros por dia lá no histórico dele. Você já crava grau C nesse paciente. E olha só que coisa interessante também, Moema. Esse paciente só vai sair do grau C, olha só, não me perguntem, a explicação que ela nos deu é que seria o tempo para esse paciente reverter o quadro do tabaco, né, do cigarro. Ele só vai sair do grau C depois que comprovadamente, né, ou pelo menos dito por ele, que ele já está há 5 anos sem fumar. Tá vendo? Mais um ajuste que está vendo aí na... Oi? É porque seria o tempo que esse cigarro ainda estaria agindo sobre esses tecidos periodontais. Teoricamente seria isso. Varia, né, Moema, de paciente para paciente, vamos dizer, essa intoxicação. Mas é basicamente voltado nesse raciocínio mesmo. E para o diabético, é a mesma... Bom, o diabético não tem alteração, não deixa de ser diabético, né? Mas para o fumante, só depois, ele voltou, esse mesmo paciente, falou, não, parei de fumar, quanto tempo? Tem 2 anos. Ele continua sendo grau C, tá? Paciente jovem, 24 anos, fumante, 24 cigarros por dia. Não temos dados para medir o índice de perda óssea direta, né? Através das radiografias e nem histórico de tratamento periodontal pregresso para avaliar a evolução. Mas eu posso marcar grau C só pelo fato dele ser fumante de 20 cigarros por dia. Pessoal, essa classificação
eu vou voltar um comentário aqui. Eu sei que muita gente ficou com dúvida, e não é pouca. Mas eu tenho, como a professora Moema já falou, vocês já viram isso na Pério 1, já viram isso na Pério 2, vão ver, estão vendo agora, na Pério 2, no caso, na Pério 2, isso, vão ver na pré-clínica e vão ver direto para o resto da vida. Eu estou estudando isso até hoje, não vou parar. Mas eu tenho que me dedicar. Se eu não dedicar, eu nunca vou entender isso. Se para quem estuda já é difícil entender, para quem não estuda é pior ainda. E não adianta se lamentar, é difícil, mas peraí, o que eu estou fazendo para eu entender? Né? Um outro detalhe, gente, e Moema, que ela recomenda é justamente colocar, no caso, o estágio, se é localizado ou generalizada, né, o tipo de periodontite, grau C e, vírgula, escrever qual grau que o porquê que é o grau C. Aí você coloca lá, periodontite estágio 4, periodontite localizada, estágio 4, grau C, paciente fumante. Por quê? Porque você vai fazendo o histórico desse paciente. A gente, né, supõe que a gente teria o paciente, quando é na nossa clínica, a gente consegue ficar com ele por tem paciente com mais de 20 anos que está comigo. Na faculdade é um pouco mais complicado, porque a turma roda, né? Mas sempre colocar, depois da classificação do grau, você escreveu o porquê que é grau C. Fumante ou diabético, e assim vai. Bom, vamos a situação é a seguinte, pessoal, não fiquem só pensando nas nossas aulas, vocês têm que pegar a literatura e têm que estudar. Vocês têm que pegar a literatura básica, no caso da classificação, os artigos que a gente forneceu, que a gente está indicando, tá? E tem que estudar. Não fiquem atentos só às aulas. As aulas, gente, a gente dá em torno de 30%. E a gente pode cobrar um tanto a mais. Por quê? O conteúdo foi dado. Exatamente. A gente não consegue. A gente fala nas nossas aulas o que é principal, certo? Para dar um norte para vocês estarem estudando. Mas vocês têm que fazer essa leitura, vocês têm que fazer resumos, tá? Não fiquem somente no que a gente fala. O que a gente fala, vocês captam, além de tudo, um percentual muito pequeno. Quando Exatamente. você escuta, você lê e você escreve, você vai absorver muito mais. Tá? Então, você tem um entendimento maior. Então, vocês precisam disso. Vocês estão no momento de estudar. Primeiro, segundo, terceiro período são os períodos mais puxados quanto à questão de conteúdos teóricos. São os conteúdos teóricos básicos que vocês vão precisar para vocês fazerem os atendimentos clínicos. Não basta saber raspar. Raspar é fácil. Qualquer pessoa sabe raspar. Qualquer pessoa que a gente ensinar a técnica vai ter condição de aprender. Só que aí vocês têm que saber a diferenciação de um técnico para você que está fazendo um curso superior. Você tem que saber o porquê você está realizando. Quais são as consequências de todos os procedimentos que você faz? O motivo que você está fazendo, o que você quer alcançar com aquele tratamento. Então, vocês têm que estudar. A gente está percebendo isso. Está faltando vocês colocarem a cabecinha lá, ó, virar a cabecinha ali para os livros, para a literatura básica e estarem estudando. É isso mesmo. Porque o diferencial de quem tem o nível superior, né, Moema, é justamente essa incursão, né, dentro da ciência, o porquê, justamente para a gente não cair na conversa, né, hoje a discussão é muito grande a nível, muita gente reclamando, por que a gente está passando por esse momento de corrupção, de política, é justamente porque a gente cai em qualquer conversa. Né, a gente vai, o que a mídia, né, tá me empurrando, eu vou aceitando. A gente não vai a fundo para ir num artigo científico, na ciência séria, para buscar o que é, o que não é. Chegou a nova classificação, cheio de esqueminha lá, eu vou só... Mas por que é isso? Eu não posso correr atrás? Para vocês terem uma ideia, eu que com 5 filhos, mas um punhado de coisa para fazer, eu arrumei 5 horas, gente, de curso. No sábado, quase 6 horas, eu poder ficar com a minha família, eu abdiquei, que eu tenho que me fechar no quarto aqui para largar a molecada e fazer um curso como esse de um assunto que aparentemente... professor, mas você é professor, você já entende, né? Eu falo uma coisa para vocês, talvez para vocês que estão com a cabecinha mais ainda enchendo o pote,
é muito mais fácil vocês entenderem isso, porque a gente já vem com outros conceitos arraigados, né? E a gente vai atrás, assim mesmo. E ainda assim a gente sente dificuldade de entender e às vezes aplicar o que a gente está aprendendo. Tá ok? Bom, deixado esse recado, temos mais 10 minutos aqui, vamos ao nosso plano de tratamento. Na primeira sessão, gente, o que eu vou colocar? Bom, já coloquei aqui, ó, anamnese, exame físico e radiografias. Alguém tem alguma dúvida ou contesta essa primeira sessão? Não, professor, eu só não coloquei a radiografia na primeira sessão. Certo, Tiago. Então, a radiografia também entraria na primeira. A radiografia entraria na primeira e eu diria para você que eu teria mais coisa para fazer nessa primeira sessão. Olha lá, o periograma, o polimento, a profilaxia, a técnica de higiene oral e o odontograma. Professor, tudo isso. E além disso, o paciente não falou que estava com dor no dente 16? Eu vou deixar esse paciente voltar para a casa dele com dor nesse dente? O que vocês acham? Com certeza não, professor. Com certeza não. Eu tenho que fazer pelo menos uma adequação. No caso, né, uma restauração provisória naquele dente, né? Olha só o que eu coloquei também. Avaliação da oclusão e possível ajuste do dente 26. Por que possível ajuste do dente 26, gente? O que vocês acham? Vamos lembrar do caso clínico. Ou, agora tem uma coisa também. Todos fizeram essa tarefa? Porque senão a gente vai estar falando aqui, quem não fez deve estar boiando. Por que eu deveria fazer o ajuste no 26? Está fraturado a restauração dele. Ele está fraturado, Tiago, mas olha só, o que tem lá no dente 37? O 26 não casa, não oclui com o dente 37? Perdão, do 36. Perdão, foi o 36. O dente não está mesanizado. Não está com mobilidade. Esse é o raciocínio mais além, né, talvez do nível que vocês chegaram. Mas a gente tem que começar a pensar nisso. Ah, pode ser por isso então, professor. E olha lá, o dente 37, 31 e 41. Então, a gente coloca avaliação e possível ajuste desses dentes, tá ok? Isso tudo, gente, certinho, é no pacote da primeira sessão. Vamos para a segunda. Aí essa parte da cárie, professor. Essa parte da cárie. Qual dente, Thiago? Como a 4 estava pedindo assim, somente o plano de periodontal, aí eu não coloquei. Ah, tá. Não, é porque esse só tá na periodontia, né? Não, então tá. Beleza. É porque eles ainda não chegaram em muita coisa lá na dentística. Não, beleza. É porque eu peguei esse plano aqui, eu tinha feito completo. Eu fiz ele completo. Vamos lá. Eu vou tirar aí, vou passar para frente dessas adequações aqui desses dentes. Ó, então na pele, gente, pela sequência, tá? Pula essa adequação desses dentes de dentística. Qual seria o primeiro sextante que eu teria que raspar? Já está a resposta aqui. E por quê? Por que eu rasparia primeiramente o terceiro sextante? A resposta está aí também. Será que é só o Thiago que está nessa turma? Por conta da profundidade de sondagem do dente 26? Exatamente, Luciana. Você está esperta aí, ó. A situação periodontal do dente 26 é o dente que tem a profundidade clínica de sondagem maior. E é isso que a gente faz em todas as disciplinas. No caso da perio, a gente sempre vai em cima daquele que está com maior profundidade de sondagem, com supuração, uma coisa casada com a outra. A maior hierarquia na perio, aí no caso, seria a profundidade de sondagem. Então, eu vou primeiro no sextante
que está com a maior profundidade de sondagem. Nesse caso, é o 26. Professor, se tivesse mobilidade, aí a gente vai entrar para outro fator, que entra aquele ajuste que eu já falei, né? Mas, a princípio, o que eu tenho que pensar é na região com maior profundidade de sondagem, tá? O próximo, vamos esquecer a questão da ordem se é quarta, né? Terceira. Depois desse terceiro sextante, qual sextante que você rasparia? Luciana ou Thiago? Ou quem mais quer participar e aprender? O sexto, professor, Primeiro, profundidade de 4 a o 5 primeiro e o sexto são os que estão mais... Depois desse terceiro, agora eu não sei qual dos dois, mas eu vou entre primeiro e sexto. Porque, olha só, gente, é isso mesmo. Tanto a Luciana quanto o Thiago estão certos. Mas por que a gente escolheu o primeiro? Porque, além da situação periodontal, ele tem uma cárie. Então, eu vou dar prioridade a ele para depois eu ir para o sexto. No sexto, eu tenho só a situação periodontal envolvida. Entenderam? Ah, professor, eu poderia fazer o inverso? Primeiro o sexto, depois o primeiro? Nessa ordem desses dois, inverter? Poderia. Mas aí eu já estou pensando nessa cárie do dente 16. Ok? Certinho, professor. Ficou claro. Ok, Luciana? Eles são parecidos, mas tem um diferencial cárie, né? Isso. Vocês têm que pensar no todo, hein? A Luciana entendeu? Entendi, professor. Então, bacana. E na sexta sessão, aí ficou fácil, né? Sobrou o quarto sextante, aí já vai diminuindo a hierarquia de prioridades. O quarto sextante, a situação periodontal, uma situação mais tranquila. Na sétima sessão, o segundo sextante, que eu praticamente cálculo também, né? Concorda ou não? Sim, o segundo é o mais... É o Mais- melhor. É o o mais tranquilo, né, Thiago? E aí vai passar para as outras áreas, né, que vocês não fazem ainda, que seria a exodontia do 46, e aí vocês vão ver que vai passando para a nona sessão, já vem resina, 10ª resina, 11ª resina, ionômero de vidro. Vocês veem que é um plano completo. Até o tratamento ortodôntico, planejamento protético, olha só, do 36, do 46, do 47. Professor, Aí lá no final, vocês têm que fazer uma reavaliação do periograma após 45 dias, gente. Então, eu pulei todas essas partes aqui do tratamento, da parte de restauração, prótese, orto, né? Mas vocês têm que entender que depois que vocês rasparam, nós temos 45 dias para fazer uma reavaliação. Todo mundo entendeu a parte de pério? Do plano de tratamento? professor, eu pensava que a extração dos restos radiculares teria que ser primeiro. Então, Vatayane, não necessariamente. Quando nos diz que aqueles restos radiculares eles estão presentes, mas sem inflamação, sem interferência na saúde do paciente, que acontece dos restos radiculares estarem ali como se fossem dentes, não vão ser aproveitados, mas estão ali. Aí você me pergunta, mas eu poderia ter removido eles lá no início? Poderia também, sem problema nenhum, tá, Vatayane? Mas no caso aqui a gente colocou no final porque ele não tinha essa situação de inflamação. Se tivesse, aí eu colocaria obrigatoriamente. Tá ok, Vatayane? E a minha reavaliação com 45 dias. Aí depois vem a pergunta aqui, que seriam as recessões gengivais, que é outro departamento que a gente tem que trabalhar também. Professora Moema, quer fazer alguma colocação? Não, é isso mesmo, pessoal. É vocês pensarem, então, na questão periodontal, que o professor Henrique detalhou bem com vocês, e depois pensar na sequência, então, das áreas, tá? Que é o que vocês vão estar trabalhando a partir do semestre que vem. A gente vai voltar a trabalhar isso com vocês, mas fica mais fácil se vocês já levarem esse conhecimento de agora para lá.
Tem muita coisa que a gente vai acrescentar no semestre que vem para vocês. Então, esse conhecimento básico, inicial, vocês precisam. Bueno, Tá? E aí, nosso depois, tempo está então, acabando. Oi, tá acabando? É Tá. isso. Então, vamos estudar. Todo mundo vai ver essa aula de novo, fazer atividade, quem não fez.